Olá pessoal, a aula de hoje vai ser mais um exemplo de grupo, mas esse é um grupo importante que muito importante para a física, vocês vão ter contato durante o curso, que é o grupo de Lorentz. De maior importância é o grupo de Poincaré, mas a gente não vai falar especificamente em detalhes sobre o grupo de Poincaré. Eu vou chegar a mostrar para vocês quais são os chamados bustos de Lorentz em 3D, mas não vou falar sobre os elementos do grupo de Poincaré, tá? Bueno, então vamos começar. Eu vou começar falando do grupo de Lorentz, depois a gente vai falar sobre esses bustos de Lorentz em 3D. Eu vou começar então fazendo uma introdução. É, Primeiro a gente vai falar sobre o procedimento geral da mecânica. Então, ah, em mecânica a gente começa medindo a posição de uma partícula em um certo instante de tempo t. Então a gente precisa de um relógio, precisa medir tempo e precisa medir posição. Medindo o tempo e a posição, a gente obtém a posição em função do tempo, né? E através da taxa instantânea de variação dessa posição em função do tempo, a gente tem a velocidade em função do tempo. Tá? E tendo a velocidade em função do tempo, olhando para a taxa instantânea de variação da velocidade, com t, a gente tem a aceleração. Aqui é aquela partícula está submetida. Tá? E a partir da aceleração, agora aqui vai depender de qual mecânica a gente está trabalhando, mas na mecânica newtoniana, a gente usa a segunda lei de Newton para, a princípio isso aqui pode depender do tempo, né? Para obter as leis de força. Então, por exemplo, durante a história da física, fazendo esse processo de medida, se chegou às leis de força. Por exemplo, faz medida de posição de uma partícula só com propriedade de massa em função do tempo num campo gravitacional e chega lá na lei da gravitação universal de Newton. Tá? Então tu faz esse processo através dessas medidas de posição de tempo, faz esse processo até chegar na lei de força. Tá? Então esse é uma etapa da descrição do movimento através da mecânica. A outra etapa é, uma vez descobertas as leis de força, a gente quer usar essas forças e as leis de movimento para descrever a dinâmica de um sistema qualquer. Tá? Então a gente vai lá e tendo a aceleração, né, sabendo as leis de força, a gente calcula a aceleração através dessa equação. Tendo a aceleração, a gente pode obter a velocidade em qualquer instante de tempo, né, a previsão para a velocidade em qualquer instante de tempo, integrando a equação para aceleração aí. Tá? Aqui vai ser só mudar a variável de integração. Tá? Então, integrando a aceleração, a gente tem, e claro, precisa ter uma condição inicial, né, que seria a velocidade inicial. A gente tem a velocidade em qualquer instante de tempo. Tendo a velocidade, a gente integra mais uma vez para obter a posição em função do tempo. Tá? E aí, por fim, claro, a gente precisa testar se a previsão está certa, né? Então, para fazer isso, de novo, tem que ir para o laboratório
medir a posição e o tempo, a posição para cada instante de tempo, né? E aí comparar com essa previsão. Se a previsão, se essa previsão aqui está certa, tudo bem. Se não, melhor ainda. Se não, quer dizer que as leis, ou a segunda lei de Newton, ou as leis de forças não estão certas naquele regime, e aí surgem as novas leis, tá? O segundo tópico que eu quero relembrar aqui com vocês é a descrição do movimento segundo diferentes observadores, tá? Aqui a gente vai estar sempre considerando observadores que são referenciais inerciais, tá? Os referenciais inerciais é um referencial que não está sujeito a força alguma, tá? Então eu vou ter aqui um referencial que eu vou chamar de O, X, Y, Z. Então esse referencial aqui eu vou chamar de referencial O. Esse referencial aqui nele tem um relógio, mede o tempo T. Tá? Aqui vai ter um outro referencial, vou chamar de O. Esse aqui é o O'. Aqui também tem um relógio que vai medir o tempo T', as coordenadas X', Y', Z', tá? Esses referenciais eles estão se movimentando com velocidade constante um em relação ao outro. Então, eu vou considerar aqui do ponto de vista do referencial O referencial O' está se movimentando com a velocidade V para longe, tá? Para longe dele. Bom, e aí esses dois referenciais vão querer descrever o movimento de alguma partícula. Aqui a partícula. Em relação ao referencial O, a posição da partícula é o vetor R, né? Em relação ao referencial O' é R', tá? Bom, o primeiro, fazer uma observação aqui. Na mecânica newtoniana, embora vocês não tenham visto, embora a gente não fale sobre esse postulado que eu vou colocar aqui, ele é feito implicitamente. A gente faz o postulado de que o tempo é absoluto. Tá? Na mecânica newtoniana isso que está implícito, a gente postula, assume que o tempo medido por um observador nesse referencial O é o mesmo tempo medido por um observador por um relógio que está nesse referencial O', independente da velocidade relativa desses dois referenciais, tá? Independente da velocidade desses referenciais. Tá? Então isso aqui a gente pode colocar como um postulado da mecânica newtoniana. O outro postulado da mecânica newtoniana, que também aparece na mecânica de Einstein, né, einsteiniana, da relatividade especial, é que a gente está considerando uma geometria plana euclidiana. Tá? Então, para essa geometria plana euclidiana, é fácil de obter uma relação aqui entre o vetor posição R e o vetor posição medido em O', ou R'. Tá? É só somar o R, tu vê que é o R aqui, usando geometria euclidiana, vai ser V vezes T mais R', ou R' igual a R menos V vezes T. Tá?
Então tem essa relação aqui para a posição medida nos dois referenciais em função do tempo, o tempo absoluto é sempre o mesmo para os dois referenciais, tá? Segundo a mecânica newtoniana. Aqui era para mim ter colocado como exercício, mas é fácil verificar que a segunda lei é invariante, ou seja, as leis de força, segundo esse procedimento aqui, ó, se o observador O faz esse procedimento, ele vai chegar numa certa lei de força, F. Se o referencial O' faz esse procedimento, ele vai chegar numa outra lei, numa lei de força F', e dá para ver que usando a segunda lei de Newton, essa lei, por essa transformação aqui, vai ser a mesma. Tá? Por essa transformação, essa aqui é a transformação de Galileu, de Galilei, como as duas as coordenadas medidas de um referencial estão relacionadas com as coordenadas medidas do outro referencial. Tá, então essa aqui é a transformação de Galilei. Dá para ver então que a segunda lei é invariante pelo seguinte, é só pegar aqui F', M, A', né? Que vai ser a M derivada segunda a dr' em relação a t', mas isso aqui é igual a derivada segunda de r menos v vezes t. Como t é igual a t', vai ser a derivada em relação ao tempo, derivada segunda em relação ao tempo, tá? Então vai ser m derivada primeira em relação ao tempo de v menos v maiúsculo, tá? Aqui lembrando, v é igual a constante, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais, né? Então fica m a e a derivada do v maiúsculo em relação ao tempo é igual a zero, tá? Que é f. Então a segunda lei de Newton é invariante sobre essas transformações de Galilei, que são essas equações aqui que relacionam o tempo medido dos dois referenciais e a posição medida dos dois referenciais, ok? Ok, então seguindo, agora a gente vai para a mecânica einsteiniana e a partir dos postulados dessa mecânica a gente vai obter as transformações de Lorentz. Então, quando a gente chegar nessas transformações, é aí que vai aparecer o grupo de Lorentz. Tá? Bom, aqui a gente vai começar com dois postulados básicos para essa mecânica de Einstein, para a relatividade especial. Não necessariamente são essa única maneira de introduzir essa versão da mecânica, mas, bom, essa é uma maneira que eu escolhi aqui. Então a gente vai assumir dois postulados básicos para construir essa teoria. Antes disso tem várias motivações, historicamente, né, tinham várias motivações para se introduzir uma nova mecânica. Eu não vou discutir isso aqui. Uma que era as equações de Maxwell não são invariantes por transformação de Galileu, que são aquelas transformações que eu falei há pouco, né? Se vocês pegar as equações de Maxwell e aplicar essas transformações aqui, vocês vão ver que elas não são invariantes, não vão ser as mesmas para os dois referenciais. E outra tinha aqueles experimentos de Mixel e Morley, que esperavam que obtiveram um resultado nulo, né, que indicava que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inercial, tá? Bom, então aí veio essa motivação, necessidade de uma nova mecânica, e o Einstein foi quem obteve essa nova mecânica,
e a gente pode obter ela através de postulados simples. O primeiro deles, que é as leis físicas devem ser as mesmas para qualquer referencial inercial, tá? Então, as leis físicas, aqui isso pode ser ambíguo, mas a gente vai estar considerando que as leis de força devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. E o segundo postulado é que a velocidade da luz do vácuo também é a mesma para todos os referenciais inerciais. Então, velocidade no vácuo é igual a C, que é igual a constante, qualquer referencial O e O'. Tá? Para todos os referenciais inerciais. Ok, então esses são os postulados básicos, as suposições básicas que a gente vai fazer para obter as transformações de Lorentz. Tá? Então agora a gente vai obter essas transformações. Para simplificar, eu vou começar com o que eu chamo de transformações de Lorentz 1D, que vai nos levar até o grupo de Lorentz, e depois a gente fala para o caso 3D. Tá? O caso 1D, eu já vou dizer para vocês o que significa isso. Vou ter que fazer de novo o desenho, então a gente vai ter aqui dois referenciais. X, Y, X, Y, Z, que é o referencial O, X', Y', Z', que é o referencial O'. A velocidade relativa aqui, essa velocidade V, é só na direção x. Tá? Então esses dois referenciais só tem movimento relativo na direção x. Aqui, aqui a gente não vai estar supondo que o tempo é absoluto, como era o caso da mecânica newtoniana. Aqui o referencial O mede um certo tempo t, e o referencial O' mede um tempo t', que a gente não supõe que sejam iguais. Tá? Então aqui não supomos que o t é igual a t'. Tá? A princípio eles vão ser qualquer coisa, e não supõe nada sobre o tempo. Tá? Então só como é que fica a transformação de Galilei aqui, que relaciona as coordenadas. A gente teria que x igual a x' igual a x menos v vezes t, y' igual a y, z' igual a z, e t' seria igual a t, né? Segundo as transformações de Galilei. Essa última aqui a gente não vai supor, então a gente não vai considerar essa última aqui, só vai considerar as espaciais. Tá? Bom, agora como é que a gente pode obter algo que seja mais geral do que isso, que seria a extensão relativística para essa transformação, mas que no caso de velocidades muito baixas relativas entre os dois referenciais
a gente recai aqui nas transformações de Galileu, que são boas aproximações para quando a velocidade relativa entre os referenciais é baixa. Tá? Para obter essas transformações de Lorentz, a gente vai supor uma correção relativística multiplicativa. Tá? Então a gente vai supor simplesmente que o x' vai ser uma correção relativística, que eu vou chamar de gama x menos v vezes t. Tá? Para as outras direções vai ser a mesma coisa, porque não tem correção, né? Não tem velocidade relativa nessas outras direções, então vai ser aqui y' igual a y, z' igual a z, essas aqui não importam. Tá? Mas o x' então vai ser uma correção relativística vezes o que a gente tinha aqui para o caso não relativístico, e aqui, claro, o gama a gente espera que vá para 1, né? Para a velocidade relativa a v, para v muito menor do que a velocidade da luz no vácuo. Tá? Agora a gente vai trabalhar nessa equação aqui. Agora para essa equação aqui, ó, essa equação aqui nos diz que a coordenada x medida no referencial O' está relacionada com as coordenadas medidas no referencial O, né, que é a coordenada x e o tempo t, por essa relação. Segundo, segundo o postulado 1, não só as leis físicas, mas não deve ter um referencial preferencial para a descrição das leis físicas, né? Então, se a relação entre as coordenadas linhas coordenadas x sem linha é assim, deve existir uma expressão correspondente para as coordenadas sem linha em função das coordenadas com linha. Tá? Então, se essa equação é verdade, para a coordenada medida em O', essa equação deve ser verdade para a coordenada medida em O. Tá? Só muda o sinal do V, tá? Porque se a velocidade medida de O' em relação a O é V, a velocidade de O em relação a O' é menos V. Tá? Estariam se movimentando em sentidos opostos um referencial em relação ao outro. E agora o que a gente precisa fazer é trabalhar com essas duas relações. A gente pode escolher qualquer uma aqui e substituir na outra. Tá? Então eu posso pegar, por exemplo, esse x aqui e colocar aqui. Então eu vou ter x' igual a gama. Aqui vai ter gama x' mais vt' menos vt. Então é gama ao quadrado x' mais gama vt' menos gama v vezes t. Então dessa relação aqui agora a gente pode obter o tempo medido no referencial O' em função das coordenadas não, peraí, só um pouquinho. Não, aqui eu vou só um pouquinho aqui, porque aqui eu tenho tx', linha, então eu vou ter que isolar esse t aqui, que vai ser o que está sem linha. Então eu vou isolar o t. Então aqui eu tenho, na verdade, o tempo para o referencial, medido no referencial O. Agora eu vou escrever ele em termos das coordenadas do referencial, medidas no referencial O', tá? Então isso aqui vai ser 1 menos gama ao quadrado x' menos gama vt' dividido por menos gama v. Tá? Então o t fica gama ao quadrado menos 1 sobre gama x'
menos T mais T'. Tá? Aqui tem um quadrado. Peraí, só gama com gama é gama ao quadrado. Aqui é ao quadrado. Aqui eu perdi um gama. Esse gama está multiplicando também o T'. Tá? Então aqui é um gama ao quadrado, aqui é um gama ao quadrado e aqui fica um gama. Tá? Ou T igual a gama T' mais gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado x'. Essas duas relações a gente vai precisar depois. E essa aí a gente vai precisar depois. Ok. Estou vendo aqui na nossa tela que tem um V, mas não perdi esse V. Deixa eu ver onde é que eu perdi esse V. Gama, tá certo. Acho que é isso aí mesmo. Tá. Daqui agora a gente usa o P1 novamente para obter o T' como gama T. Como tem que ter o V para poder trocar. Deixa eu só ver onde que eu perdi esse V. X' é igual a gama x menos VT. Ok? Vou colocar esse cara para cá. Então fica gama vezes... Ok, fica gama ao quadrado x' mais gama ao quadrado V vezes T' menos gama V vezes T. Ok. Claro, aqui está faltando, eu dividi esse gama V aqui, mas não dividi aqui, tá? Então aqui nessa parte aqui está faltando um V, ó. Ok. Agora sim, o T' em termos das coordenadas medidas em O, vai trocar o sinal por causa daquele V que apareceu aí, né? Então fica gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado vezes V x. Tá? Então aqui a gente tem as coordenadas em O', medidas em O' em função das coordenadas em O, e as coordenadas em O em função das coordenadas em O', como a gente quiser, tá? Para usar depois. Mas agora falta uma coisa, falta essa correção. A gente assumiu aqui, voltando para o início, né? Partiu das transformações de Galilei, e assumiu que no caso de velocidade grande em relação à velocidade da luz, tu teria uma correção relativística gama. Agora, o que é essa correção relativística? Tá? Para obter a correção relativística, a gente vai usar o postulado 2 e uma experiência de pensamento. A gente vai supor que quando O igual a O', esses dois referenciais estão em movimento relativo com velocidade v. Aí a gente vai supor que tem um instante de tempo, um certo instante de tempo qualquer lá, em que esses dois referenciais coincidem, e naquele instante de tempo é emitido um pulso, uma onda eletromagnética esférica, tá? E a partir daí então aqui, vou colocar assim, é emitida uma onda eletromagnética, e a partir daí essa onda esférica, né, vai se movimentando, e os dois observadores O e O' vão medir qual que é a distância da frente de onda até essa origem, né?
e vão medir, cada um tem seu relógio, cada um mede essa distância em função e o tempo, né, e faz uma tabela dessa distância em função do tempo. Tá? Segundo, como é uma onda esférica, segundo no referencial O, essa distância, então, tu obtém desse raio aí, cujo quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como a velocidade da luz é c, nesse referencial, isso vai ser, esse raio é c vezes t, né? Então é c quadrado vezes t quadrado. Então a gente tem uma relação aí para essa distância que envolve as coordenadas, a coordenada temporal e as coordenadas espaciais. No referencial O', tu teria as suas coordenadas, tu vai medir essas coordenadas aqui, né? Mas a velocidade da luz, ó, segundo o postulado P2, que a gente está assumindo, né, a velocidade da luz no vácuo, que tudo está acontecendo no vácuo, a velocidade, o C que eu coloco aqui e o que eu coloco aqui é o mesmo. Tá? Então a velocidade da luz é a mesma medida nesses dois referenciais. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as coordenadas, a relação entre as coordenadas que a gente obteve até agora, né? Tá aqui a relação entre essas coordenadas, ó, e do tempo, e substituir numa equação. Aí vão, digamos assim, a gente substitui as coordenadas medidas em O nessa equação aqui, no lugar das coordenadas com linha aqui, e aí o resultado disso vai ser uma equação que envolve só as coordenadas medidas em O. Tá? E essa equação deve ser equivalente a essa aqui. Tá? Então a gente põe a equivalência entre essas duas equações, impondo valores específicos para os coeficientes, né? E a partir daí a gente vai chegar na correção relativística. Tá? Então aqui tu vai ter gama x, vou voltar lá, x' é gama x menos vt, x gama menos vt ao quadrado, né? Tudo isso aqui vai estar ao quadrado. Y igual a y, z' igual a z, c quadrado, t' t é gama t, vamos lá colar, t' tá aqui, é menos gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado vezes v, menos gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado vezes v, x, tudo isso aqui vai estar ao quadrado. Só verificar os sinais aqui, tá certo, né? É isso aí mesmo. Tá. C quadrado tem quadrado. Tá. Então essa equação aqui é essa equação substituindo as coordenadas com linha em relação às coordenadas sem linha. Então aqui significa gama ao quadrado. Então vai ter x quadrado menos 2vx vezes t mais b quadrado t quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual c quadrado gama ao quadrado, a gente vai ter t ao quadrado menos 2 gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado v, x vezes t, mais gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado v ao quadrado x ao quadrado. Tá? Então tudo isso aí. Agora a gente junta os termos que estão multiplicando x quadrado, t quadrado, x vezes t e assim por diante. Então aqui, para ficar parecido com essa equação aqui, ó. Então eu fico aqui com gama ao quadrado menos gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado v ao quadrado. Tá? Isso tudo vai estar multiplicando x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual que está multiplicando c quadrado t quadrado aqui desse lado, né?
aqui eu tenho ó, c quadrado, gama quadrado, t quadrado. Então eu vou colocar c quadrado, t ao quadrado, e está multiplicando gama ao quadrado aquele lado. Desse lado é gama ao quadrado, v quadrado. Menos gama ao quadrado, v quadrado. Mas aí não tem o c, tá? Aqui não tem o c, então para ter o c lá eu tenho que multiplicar, dividir por c quadrado. Tá? Então passei esse termo para aquele lado. Aí teria aqui mais o que está multiplicando o x vezes t. Ó. Tem x vezes t aqui e tem x vezes t aqui. Tá? Então aqui seria 2 gama ao quadrado v menos 2 gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado v x vezes t. Tá? Agora, para ser equivalente a essa equação aqui, ó, esse coeficiente aqui tem que ser igual a 1, esse coeficiente aqui também tem que ser igual a 1, e esse coeficiente aqui tem que ser igual a 0. Mas vocês podem usar qualquer um, eu vou usar esse aqui, ó, que é mais fácil. Então, a gente tem que gama ao quadrado, já coloco em evidência aqui, esse gama ao quadrado, 1 menos v quadrado sobre c quadrado, tem que ser igual a 1. E, portanto, a correção relativística é o famoso gama, que é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Então, essa é a correção relativística. Claro, depende da velocidade. Tá? Em alguns casos, a gente vai dizer que isso é um gama de v. Depende da velocidade relativa entre os dois referenciais. Tá? Essa correção relativística, como tem que ser. E para v muito pequeno em relação a v, ó, v muito pequeno em relação a c, esse termo aqui vai para zero e a gente tem gama igual a 1 como se espera. Tá? E as transformações, as relações que aparecem nas transformações de Lorentz são equivalentes às transformações de Galilei. Tá? Aí só para escrever tudo de forma resumida, bonitinho, agora que a gente sabe essa fórmula para o gama, a gente pode voltar aqui, vejam que tem esse gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado. Então a gente pode escrever isso tudo em termos de v. Então deixa eu simplificar isso aqui, gama ao quadrado menos 1 sobre gama ao quadrado v. Vai ficar 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado menos 1 dividido por 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Vamos deixar esse v de fora. Mas fica 1 menos 1 mais v quadrado sobre c quadrado. Tá? Esse termo aqui cancela com esse. E a gente tem esse cancela com esse. E a gente tem v quadrado sobre c quadrado. Tá? Se eu tivesse dividido por v aqui, eu teria v sobre c quadrado. Tá? Por esse termo aí. E agora a gente pode fazer um resumo aqui das relações. Essas relações, né, são as que a gente chama de transformações de Lorentz. Né? Então, essas relações a gente vai ter x, deixa eu ver qual que é o x' igual a gama x menos v vezes t, y' igual a y, z' igual a z, t' igual a gama t mais v sobre c quadrado x. Tá? X igual a gama x' mais v vezes t, y igual a y', z igual a z' e t igual a gama t' menos v sobre c quadrado vezes x'. Então essas são as equações
que relacionam as coordenadas medidas pelos observadores O e O', esses dois referenciais que estão em movimento relativo com velocidade constante v. Tá? Vejam que aqui a gente assumiu então que os referenciais têm que ser equivalentes em relação às leis físicas, que no caso aqui foi imposta que se existe uma relação desse tipo para as coordenadas do referencial O' em relação às coordenadas do O, existe uma relação recíproca para as coordenadas medidas no O em relação às coordenadas medidas no O'. Tá? E aí a gente chegou na conclusão, diferente do caso das transformações de Galilei, que o tempo não necessariamente é o mesmo quando é medido nos dois relógios que estão com esses dois observadores, tá, em movimento relativo. Está aqui as expressões, né, para o tempo. Aqui então, como a gente viu, gama é 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ok? Então está aí o resumo dessas transformações. Bom, antes de... Só preparando o caminho aqui, antes de falar sobre o grupo de Lorentz mesmo, né, a gente vai precisar da composição relativística de velocidade. Tá? Que é o seguinte, se a... Deixa eu pular para a próxima página aqui. Se tu tem se a velocidade, se tu tem dois referenciais em movimento relativo, dois referenciais iniciais, como a gente considerou até agora, aí tem uma partícula em movimento em relação a esses dois referenciais, ou seja, tu tem aqui o referencial O, tá aqui o referencial O', e a gente tem uma partícula está em movimento em relação a esses dois referenciais. Aqui R', T', R em T. Partícula de massa M. Tá. Então a gente tem essa como antes, a velocidade relativa é v, com v só na direção x. Tá? Então a gente vai considerar de novo essa mesma situação. Agora, se a velocidade medida no referencial O é u, e a velocidade medida no referencial O' é u', qual que é a relação entre essas duas velocidades? Tá? No caso não relativístico newtoniano, essa relação é conhecida por vocês. A velocidade simplesmente teria caso tá? Então u' seria a derivada de r' em relação a t', ok? No caso não relativístico, t' é igual a t, então eu teria aqui a derivada desse vetor, que é x, eu vou voltar para cá sempre, porque eu sempre esqueço qual que é o menos, qual que é o mais, x mais vt. Opa, a linha é x menos vt, sem o gama, né? X menos vt, y, z. O r' seria x', o vetor x com coordenada x', y' e z', né? Eu já estou substituindo aí em relação ao referencial, as coordenadas do referencial O, e o t' é igual ao t. Tá? Então se eu derivo isso em relação eu tenho dx
dt menos v, dy dt, dz dt, que é igual a ux menos v, o y e o z. Tá? Então as coordenadas, claro, esse vetor aqui, né, seria o x', o y', o z'. Tá? Então as coordenadas que não tem movimento relativo, y e z seriam as mesmas, tá? As velocidades seriam as mesmas. Na coordenada que tem movimento relativo, simplesmente adiciona, subtrai aquela velocidade, tá? Então seria a velocidade em relação a o x menos v, tá? Por causa desse movimento relativo. Isso no caso não relativístico, tá? Agora no caso relativístico a gente vai fazer o procedimento é parecido, tá? Então a gente vai quer saber qual que é a relação entre o linha, tá, e u. Então a gente vai precisar calcular essas derivadas aqui, a derivada de x' em relação a t', derivada de y' em relação a t', derivada de z' em relação a t', tá? Que é a taxa instantânea de cada uma das coordenadas medidas em O' em relação ao tempo medido em O'. Tá? Aqui vai valer o mesmo tipo de relação. Ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, dx', por exemplo, que vai ser a derivada de x' em relação a x dx, mais a derivada de x' em relação a y dy. X' a princípio, né? X' a princípio é uma função de x, y, z e t, é uma função das coordenadas medida no outro referencial, mais derivada de x' em relação a z dz, mais derivada x' em relação a t dt. Tá? Então essa diferencial aqui vai ser a derivada em relação a... volta lá para aquelas equações, né? Derivada em relação a x é gama, tá? Gama dx menos mais 0 mais derivada de x' em relação a t, tá aqui, menos gama v, então aqui é um menos gama v dt. Tá? Aí do mesmo modo, vocês podem mostrar que dy' igual a dy, dz' igual a dz, e dt', vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Só aqui no lugar do x' vai aparecer cada uma dessas coordenadas, y', z' e t', e dt', vocês podem olhar aí nas notas de aulas, vai ser menos gama v sobre c quadrado dx mais gama dt. Tá? Aí o que a gente vai fazer aqui é substituir essas diferenciais. Então vou substituir o dx', tá aqui, gama dx menos v dt dividido por dt', que é gama menos v sobre c quadrado dx mais dt, isso aqui é dy, gama menos v sobre c quadrado dx mais dt, e dz sobre gama menos v sobre c quadrado dx mais dt. Tá? Então esse é o vetor U'. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou dividir
o numerador e o denominador por dt. Ó. Então, quando dividir por dt, esse gama cancela com esse gama, fica dx dt, que é o ux, aqui fica menos v, e aqui fica 1 menos v vezes ux sobre c quadrado. Tá? Então, aqui já vou colocar u linha, fica, vou voltar para cá, gama cancela com gama, fica ux menos v, 1 menos vux, ux menos v, 1 menos vux sobre c quadrado. Tá? O y gama 1 menos vux sobre c quadrado e o z gama 1 menos vux sobre c quadrado. Tá, ok. Tá, então essa aí seria a expressão para a velocidade da partícula, voltando aqui para a figura. Então seria para essa partícula de massa m aqui se movimentando em relação a esses referenciais, se o referencial O mede a velocidade u, que tem componentes o x, o y, o z. O referencial O' vai medir a velocidade u', que tem essas componentes aqui em relação à velocidade u. Tá? Então veja que a relação é bem mais complicada do que no caso não relativística, que é simplesmente aqui adicionar a velocidade relativa à componente em que há movimento relativo. Tá? Nessa aqui, além de aparecer o gama aqui, tem essas outras correções para as outras componentes também. Tá? E aqui também é mais complicado, além daquele ux menos v, aparece isso aqui no denominador. Tá? Bom, mas essa aqui é a expressão que relaciona, isso que importa, essa expressão que relaciona a velocidade da partícula quando medida nos dois referenciais. Agora sim a gente pode ir para o grupo de Lorentz, tendo isso, né? Aqui, para obter o grupo de Lorentz, a gente vai considerar as coordenadas espaço-temporais, as coordenadas espaço-tempo, ou quadrivetores também que se chama. Eu vou chamar de ρ as coordenadas medidas no referencial O. Então vai ser x, y, z, e a coordenada, eu vou adicionar uma quarta coordenada aqui, que vai ter também unidade de comprimento, que é c vezes t. E da mesmo modo a gente vai definir o quadrivetor posição no espaço-tempo da partícula em relação ao referencial O', né? X', Y', Z', CT'. Tá. Bom, então, pelo que a gente viu, né? O ρ a posição em relação a O' no espaço-tempo, né? Vai ser gama, que depende de V. Agora em diante eu vou colocar essa dependência, tá? Já vai aparecer o motivo daqui a pouco. Gama, que depende de V, multiplicado por x menos vt, y, z e c, t, c gama, vamos colocar aqui gama, c vezes t, tá? Menos vx sobre c quadrado.
Tá, só deixa eu voltar para aquelas nossas expressões lá para fazer a verificação. Essa expressão aqui, tá? Tá, se eu multiplicar aqui C, não, mas aqui tem que ter um C. Não pode ser C quadrado. Tá. Aqui é C, não é C quadrado. Eu vou estar multiplicando tudo por C, né? Então aqui tem que ser C. V sobre C vezes X. Sim, até porque a unidade tem que ser de comprimento, né? Então tem que ser a unidade de X aqui, a unidade de velocidade cancela com a unidade de velocidade aqui. Tá? Então é C aqui. Tá. Agora a única coisa que eu vou fazer aqui é manipular essa expressão e escrevê-la na forma de uma matriz vezes um vetor. E essa matriz que vai surgir vai ser o elemento do grupo de Lorentz. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero reescrever essa expressão como uma matriz multiplicada por esse vetor x, y, z, c vezes t, que é o quadrivetor medido no referencial O. Tá? Então aqui vai ser gama dv vezes x, aí não tem y, não tem z, mas tem c vezes t, né? Então vai ser gama menos gama dv, v, eu tenho que multiplicar por c aqui, né, para aparecer um ct, e dividir por c, dividir por c. O y aqui vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? E esse termo aqui vai ser, opa, aqui é um gama de V menos gama de V, V sobre C, 0, 0 e gama de V. Tá? Aí eu vou chamar isso de lambda de V vezes ρ. Tá? Então a coordenada no espaço-tempo medida no referencial O' está relacionada com a coordenada no espaço-tempo medida no referencial O através de uma matriz. E essas matrizes aqui, esse que está aqui, né, lambda dv, é que vão ser os elementos do que a gente vai mostrar ter a estrutura de grupo, né, que é o grupo de Lorentz. Tá? Bom, da onde vem essa estrutura de grupo? Deixa eu tentar fazer o desenho aqui, rapidinho. Então, se a gente tem, digamos que tu tenha um referencial O, mede seu tempo t aqui, né? Aí tu tem aqui um outro referencial O', que mede seu tempo t', e aí a gente tem outro referencial ainda, O duas linhas, que mede seu tempo t duas linhas. Tá. Vejam aqui, ó, da mesma forma que a gente fez há pouco, eu posso escrever as coordenadas medidas no referencial O duas linhas em termos das coordenadas medidas no referencial O'. Vai aparecer uma matriz gama, né, que depende só da velocidade relativa entre esses dois referenciais, que é V'. Tá? Então vai aparecer uma matriz gama que depende de V'. E
as coordenadas medidas em O' estão relacionadas com as coordenadas medidas em O, também por esse mesmo tipo de transformação, né? Vai ser uma lambda de V vezes ρ. Tá? Então aqui aparece o que a gente chamou de composição do grupo, que é simplesmente o produto de matrizes. Tá? Então se a gente sabe qual é a matriz que representa a transformação de Lorentz para O para O', e sabe a transformação de Lorentz para DO' para O duas linhas, a gente pode relacionar as coordenadas medidas nesse referencial com as coordenadas medidas nesse referencial, multiplicando as matrizes e aplicando nessa matriz nas coordenadas do primeiro referencial. Tá? Aí a questão que a gente tem que responder ainda é se isso aqui vai ser igual a 1 lambda de V duas linhas vezes ρ, onde V duas linhas aqui, né, seria a velocidade relativa do referencial O duas linhas em relação ao referencial O. Mas como a gente viu, né, a composição relativística da velocidade está aqui, né, não é tão simples. Então isso aí vai dar um certo trabalho para nós. A gente precisa verificar ainda, tá? Então a gente vai fazer isso na sequência. Ok, então vamos lá, a gente pode agora fazer a verificação da estrutura de grupo. Para isso eu vou usar um pouco aqui nas notas de aula tem uns códigos que eu fiz para ajudar a fazer essas verificações, porque no mais é a multiplicação de matrizes, tá? Tem algumas verificações que é fácil. Para ser um grupo tem que ter a identidade, então se no caso aqui é multiplicação de matriz, o elemento identidade seria a matriz identidade, tá? Então só falta verificar quem é a matriz, quem é o elemento identidade. Se nós olhar aqui, coloca V igual a zero, o gama, a correção relativística, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Que é o 1 sobre raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado, se V igual a zero, isso aqui dá igual a 1, tá? O gama é igual a 1. Então se o gama é igual a 1, isso aqui dá 1, 1, 1, 1, e aqui o V igual a zero já é zero. Tá? Então é a identidade. Então a gente já vê que o elemento de identidade do grupo é a transformação de Lorentz lambda com a velocidade relativa igual a zero, tá? Ou seja, seus referenciais não estão se movimentando um em relação ao outro, não faz diferença nenhuma, né? Eles são equivalentes. Equivalentes no sentido que são o mesmo referencial. Não tem efeito nenhum desse movimento relativo entre eles. Tá? E aí a gente tem o elemento de identidade. Outra coisa, o grupo, a associatividade segue direto na multiplicação de matrizes. Né? Agora o grupo também tem que ter para cada elemento tem que ter o seu inverso. Então para uma certa transformação de Lorentz lambda de V, tem que existir, né, a sua inversa. Aí aqui intuitivamente a inversa é se o referencial O' se movimenta com relação a O com a velocidade de V, a transformação inversa desse movimento para cá seria um movimento no sentido contrário. Tá? Para cancelar o efeito desse movimento para a direita, seria um movimento para a esquerda. Então é intuitivo pensar que a inversa deve ser o lambda de menos V. Mas aí é só usar aqui está definido o gama de V e o lambda de V, ó, é só fazer essa multiplicação e vocês vão ver se vocês colocar aqui, só deixa eu rodar porque eu acho que eu não rodei essa parte inicial do código, mas se eu colocar aí a composição de lambda de V com lambda de menos V, deve aparecer já a identidade. Só deixa eu olhar uma coisa. Tá aqui. Aqui eu mandei mostrar o lambda de V, tá? Que é o gama, tá certo? Menos gama V sobre C, menos gama V sobre C,
gama. Tá? Então tá certo, o lambda de 0 é a identidade, e aqui está para simplificar, lambda de 0 composto com lambda de v composto com lambda de menos v, e lambda de menos v composto com lambda de v, identidade, como tem que ser. Tá? Aí essa última aqui, o v' eu vou chamar de v minúsculo, tá? Aí eu vou fazer a composição disso. Quando vocês fazem a composição disso, veja que aqui aparece, ó, lambda 1 sobre a raiz, né? É lambda de v, gama de v, gama de v'. Tá? É a multiplicação, aparece nos dois. Tá? Então esse termo aqui, ó, tá mostrado nessa matriz aqui, ó. Fica gama de v e gama de v', o 1 mais v vezes v' sobre c quadrado. Tá? 0, 0, o resto está tudo aqui. E nesse termo aqui também aparece o gama de v, gama de v', só que aparece aqui um menos, tá? Coloca em evidência, v mais v', e tudo sobre c. Tá? E a mesma coisa, esse termo aqui é igual a esse termo aqui é igual a esse. Tá? Então essa é para composição, se a gente compor, faz a multiplicação das matrizes e a gente obtém essa aqui. Agora vem a parte que dá um pouco mais de trabalho, que é usar a velocidade relativa. Agora, como a gente usa a velocidade relativa? Lembra que aqui, para falar da velocidade relativa, a gente tinha uma partícula em movimento em relação a O e a O', e a relação entre as velocidades, né, medidas nos dois referenciais, é dada por essas expressões. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é considerar o seguinte, ó, como a gente tem três referenciais, a gente vai considerar que o referencial O duas linhas seria a partícula naquelas relações lá, né? E aí o referencial O e O' tem o mesmo papel. E a diferença é que aqui o movimento relativo é só na direção x, tá? Então eu vou considerar que o y e o z são iguais a zero, tá? Então eles vão ser iguais a zero nos dois, medidos nos dois referenciais. O ux, esse não, tá? Esse vai ser, o ux seria, bom, aí tem a correspondência, tá? Para a partícula, aqui tá isso que eu estou falando, para a partícula, então o ux' seria a velocidade medida em relação a O', era o x menos v, v é a velocidade relativa entre O' e O, 1 menos o xv sobre c quadrado. Tá? Essa é para a partícula que a gente obteve antes. Né? Agora é só a gente identificar a velocidade da partícula em relação o x' é a velocidade da partícula em relação a O'. Então seria a velocidade do referencial O duas linhas em relação a O', que é V'. Então aqui eu coloco V'. O x é a velocidade da partícula em relação a O. Então a velocidade do O duas linhas em relação a O, tá? Que é V duas linhas. Tá? Menos V, que é a velocidade relativa entre O' e O. E aí substitui a mesma coisa aqui. Tá? Então dessa expressão aqui, ó, eu faço uma manipulação. Tá? Então aqui eu vou ter V', 1 menos V duas linhas, tá? Manipulo e chego nessa expressão para V duas linhas. Tá? Por que eu tenho que ter essa expressão para V duas linhas? Porque eu quero saber se essa composição aqui equivale a um elemento do grupo de Lorentz, que é algo assim, com V igual com a velocidade sendo V duas linhas. Tá? Então é isso que eu preciso verificar. Aí para fazer essa verificação, eu vejo então que esse elemento aqui tem que ser igual a gama de V duas linhas, esse elemento aqui tem que ser menos gama de V duas linhas vezes V duas linhas sobre C, sobre C, isso. Tá? E aí eu vou ter essas duas, para mim fechar a estrutura de grupo, para que a composição de duas transformações de Lorentz seja uma transformação de Lorentz, eu tenho que ter essas duas equações satisfeitas, a equação estrela e a equação duas estrelas, tá? Bom, aí eu tenho que verificar isso. Eu deixei como exercício para vocês verificar essa equação duas estrelas, tá? Mas é fácil vocês verificar que na verdade essa equação duas estrelas, se você manipular um pouco ela vai ser equivalente à equação estrela, tá? Então o que eu vou verificar aqui é a equação estrela. Para verificar essa equação estrela eu fiz assim, ó.
eu assumi que ela é verdade e eu mostro que a velocidade V2' obtida é a mesma que dessa relação aqui, tá? Então, seria se eu colocasse a velocidade V2' aqui e manipulasse, eu veria que os dois lados são iguais, tá? Bom, a manipulação aqui, eu peguei essa equação, substituí aqui, né, essas duas expressões, levei ao quadrado, fiz algumas manipulações e chega, tá? Então essa parte das manipulações eu não vou gastar tempo com esses detalhes, senão a aula já está longa, ela fica mais longa ainda. Mas ok, então com essa verificação aqui a gente vê que para o movimento relativo numa mesma coordenada entre os referenciais inerciais, tá? Esse movimento com velocidade constante, um em relação ao outro, a composição de transformação de Lorentz também é uma transformação de Lorentz com a velocidade relativa, sendo essa velocidade relativa relativística. Tá? Então a gente tem todas as propriedades que a gente precisa para dizer que essas transformações formam um grupo. Tá? Então sempre que a gente tiver assim, esse tipo de relação, isso aqui corresponde a uma transformação de Lorentz, que é a composição dessas duas primeiras. Tá? Esse é o grupo de Lorentz. Tá? O grupo que vocês vão usar para descrever a dinâmica, a relação, né, entre a dinâmica vista por diferentes referenciais inerciais quando esses se movimentam, tem movimento relativo em uma mesma direção. Tá? Deixa eu só ver quantos minutos de aula a gente está. Aqui aparece isso. 1h11. Bom, pessoal, eu vou então aqui, estrutura de grupo, ok? A gente já verificou essa estrutura de grupo. Eu vou passar rapidamente aqui no grupo de Poincaré, tá? Eu não vou falar sobre o grupo de Poincaré, é algo interessante e seria bom se a gente tivesse tempo para falar em detalhes sobre esse grupo, mas eu vou deixar meio que pronto para vocês poderem estudar esse grupo. Um elemento importante para estudar esse grupo é obter os boosts de Lorentz em 3 dimensões, ou seja, quando o movimento relativo não é necessariamente em uma coordenada específica, é em qualquer direção, tá? Então, o que eu chamei aqui de transformação de Lorentz 3D seriam essas matrizes, né, que relacionam as coordenadas do espaço-tempo medidas em dois referenciais inerciais, quando o movimento, essa velocidade v aqui é em qualquer direção, ou seja, eu não assumo que v só tenha componente x aqui. O v vai ter componentes x, y, z quaisquer a princípio, tá? E aí aqui, ó, a sacada para a gente obter essas transformações de Lorentz é decompor o movimento relativo e todos os vetores relacionados aqui numa componente paralela a esse movimento relativo e outra componente perpendicular a esse movimento relativo. A perpendicular, como a gente viu, já ela não vai ser afetada. O que vai ser afetado pelo movimento relativo, no caso relativístico, é a componente paralela, tá? Pelo menos para a posição é isso, né? Para a velocidade é mais complicado, mas para a posição, para a velocidade da partícula é mais complicado, mas para a posição da partícula é isso. Então é isso que a gente precisa. Ou seja, eu vou pegar e vou escrever a posição da partícula em relação a O como R ortogonal, né? Que é esse vetor aqui, mais R paralelo ao movimento relativo, a direção do movimento relativo. Na verdade, tudo isso que eu estou fazendo eu poderia fazer girando o referencial, né, depois escrevendo o movimento. Mas tudo bem, a gente vai deixar o referencial como está e escrever dessa forma. E o R' faz a mesma coisa, o R', a posição em relação a R' vai ser R' ortogonal mais R' paralelo. Tá? Então a gente decompõe esses vetores de posição em relação às componentes ortogonal e paralelas ao movimento relativo. Aí feito isso, eu vou escrever a componente paralela que vai ser afetada, né, do movimento, a componente paralela aqui da posição da partícula em relação à O',
vai ser uma correção relativística, componente paralela em relação a O menos V vezes o tempo medido em O. Tá? E aí pelo postulado 1 eu vou ter de novo que o R paralelo vai ser gama R' paralelo menos VT'. Tá? Eu tenho aquelas mesmas relações lá, que eu tinha no caso 1D, só que agora para as componentes paralela e ortogonal ao movimento relativo. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui esse R aqui, substituir nessa equação, ou vice-versa, eu posso substituir R' nessa equação e isolar a outra coordenada. Tá? Então aqui, ó, se eu pegar no caso aqui eu peguei na verdade R' e botei nessa. Ó. Então eu boto R' nessa equação, aí eu vou isolar o T', senão eu isolaria o T. Tá? Então substitui aqui, faz algumas manipulações, aqui isola o T', e a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Aqui tem uma diferença. Tá? Como eu estou lidando com vetores, em alguns pontos eu vou ter que tomar o produto escalar para transformar em uma quantidade escalar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho gama R paralelo menos gama quadrado VT mais gama VT'. Aí eu quero isolar o T'. Tá? Eu quero isolar o T'. Como eu tenho um vetor, não tem jeito. Tá? Então, para mim poder isolar, eu vou transformar isso num escalar. Então, eu vou tomar o produto interno de toda essa equação com a velocidade relativa a V. Tá? Então, eu tomei o produto interno com R paralelo, que está aqui. Ó. Produto interno com V daqui, com V daqui. Aí eu vou isolar, vou passar esse R paralelo para lá. Aí fica por isso que fica esse 1 menos gama ao quadrado. Tá? Passo esse T, o que está multiplicando o T para lá também, fica T'. E aí sim eu isolo o T'. Aqui vai aparecer um gama V quadrado, né, dividido por tudo. E aí sim eu chego nessa equação aqui. Tá? Aí pelo postulado 1, eu vou ter uma equação parecida para T em função de T' e R', só muda o sinal do V, tá, da velocidade aqui. Aí de novo a gente obteve essas relações, né, para as coordenadas medidas em O', em função das coordenadas medidas em O e vice-versa. Agora a gente precisa obter a correção relativística, que ela vai ter exatamente a mesma forma que tinha no caso do movimento relativo em x só, porque ela dependia do módulo da velocidade, não da direção nem nada, né, nem do sentido. Aqui vai ser a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer usa a mesma experiência desse pensamento, pulso de luz é emitido, frente de onda esférica, né, emitida quando os referenciais coincidem. Aí eu vou ter essas duas equações, né, para a distância da frente de onda até a origem. Tá? A velocidade da luz deve ser a mesma, medida nos dois referenciais, então eu vou ter o mesmo C aqui e aqui. Tá? Aí eu substituo o R, o R' em função de R numa equação, imponho que ela tem que ser equivalente à outra equação. É o mesmo processo que antes, só que aqui são vetores, então vou ter vai dar um pouco mais de trabalho, vou ter que fazer alguns produtos internos, por exemplo aqui ó, o R' eu decomponho em termos de componente perpendicular e paralela, tomo um produto interno, só que antes de tomar o produto interno escrevo em termos das coordenadas sem linha aqui, aí tomo o produto interno de R paralelo, R ortogonal com paralelo é 0, de R ortogonal com V também é 0, tá? Uso isso, aí chego nessa equação e para CT', de novo, vou ter isso aqui ao quadrado, né? Abro esse quadrado, aí isolo, coloco em evidência, né, tudo que está multiplicando R paralelo, como nessa equação aqui, ó, e R ortogonal, e C vezes C T ao quadrado, tá? E imponho que os coeficientes são os mesmos dessa equação. Aí fazendo isso vai ter um desses coeficientes, que é esse aqui, é o mesmo, né? Que é bem fácil de ver que a correção relativística vai ser a mesma. Vai ter a mesma forma, vai depender só do módulo da velocidade, não como devia ser, né? Aí com isso a gente obtém o boost de Lorentz. O boost de Lorentz em 3D, ou seja, qual que é a matriz que relaciona os quadrivetores nos dois referenciais. Tá? Então eu vou ter um ρ' igual um lambda vezes ρ, tá? Ou seja, R' CT' vai ser uma matriz vezes R vezes T. Aqui o R é um vetor, né? Então essa matriz aqui, ó, o lambda
1 é uma matriz 3×3 e o lambda 1,2 é um escalar que vai estar multiplicando o CT. Lambda 2,1 também vai ser uma matriz 3 não, lambda 2,1 vai ser 1×3, tá? Para poder multiplicar aqui. Isso. Tá, porque esse você poderia escrever assim, ó, XYZ isso aqui. É isso aí. Tá? Bom, aí para a gente obter essa matriz é só, na verdade, manipular essas relações que a gente tinha aqui em cima, tá? Então, eu só vou lembrar para vocês, aqui vai dar um pouco de trabalho, mas se a gente usar o produto interno para Rn, para R3 em particular, o produto interno é a transposta do primeiro vetor multiplicado pelo segundo vetor. Tá? Eu vou definir aqui um parâmetro beta, que é a velocidade relativa entre os referenciais dividido por C. Então, por exemplo, aqui se você tem R', vocês podem escrever isso em termos das coordenadas sem linha dessa forma. Vai aparecer aqui ó, o V sobre C, que é o beta. E os outros termos eu também posso manipular. E no final eu posso escrever todo esse R' assim, ó, onde aqui vai aparecer uma matriz. Beta vezes o transposto vezes o vetor é um escalar. Vetor vezes o transposto de outro vetor é uma matriz 3×3, tá? Então aqui vai aparecer uma matriz, e aqui quando eu tenho um R que eu coloquei em evidência, daí como eu tenho uma matriz, vou multiplicar por I3, tá? Que é a identidade 3×3. E aí aqui eu tenho um menos gama beta CT também, tá? De toda essa expressão, eu vou manipulando ela até reescrever ela dessa forma. Daí eu vou identificar qual que é essa matriz 3×3 aqui, tá? O lambda 1,1. Então o lambda 1,1 vai ser a identidade mais gama de beta menos 1 vezes beta transposto sobre beta quadrado. Tá? Então vai ser essa matriz 3×3 aqui. Aí eu identifico todas as outras partes, é só pegar essa expressão aqui e ver o que eu tenho que multiplicar o CT. O CT é menos gama beta, tá aqui. O lambda 2,1 segue da mesma forma, eu vou ter que pegar a expressão para CT', né? Tá aqui a expressão para CT', manipulo essa expressão, como aqui tem por escalar dv com R, divido por C para aparecer o beta aqui, tá? Aqui dos dois lados, ela tem esse gama ao quadrado menos 1 sobre gama, que a gente já viu, né? Reescrito em termos de V sobre C. Aí no final eu chego nessa expressão aqui e vejo que essa matriz 1×3 aqui é menos gama beta transposto, tá? Beta é um vetor com coluna, com 3 componentes, assim ainda vai ser um vetor linha. O transposto vai ser um vetor linha com 3 componentes. Tá? Mas gama CT, então aqui aparece um gama. Então esse aqui, ó, essa matriz aqui, essa matriz importante, tá? Essa vocês guardem, porque quando vocês forem estudar o grupo de Poincare, vocês vão precisar desse boost aqui. Tá? Esse é o boost de Lorentz em 3D. Ou seja, para um movimento relativo, deixa eu voltar para a figura aqui, para um movimento relativo em qualquer direção, as coordenadas em O' são relacionadas pelas coordenadas em O através dessa multiplicação. Eu vou multiplicar as coordenadas em O por essa matriz aqui, com beta sendo V sobre C, V é a velocidade relativa, e eu obtenho as coordenadas em O'. Se eu tiver movimento relativo de um outro referencial O, duas linhas em relação a O, é a mesma coisa, tá? Só o que a gente não vai fazer aqui bom, o que eu coloquei aqui eu coloquei para vocês também a velocidade relativa, tá? A composição relativística da velocidade, no caso também do movimento qualquer, tá? Tá aqui a expressão, tá aqui a expressão para U' em relação a U, tá? Vejam que essa expressão é complicada, e aí para ter uma estrutura de grupo, a gente teria que o gama de V duas linhas teria que ser a composição o lambda de V duas linhas ou de beta duas linhas tinha que ser a composição de lambda de beta com lambda de beta linha. E isso não é verdade em geral, tá? Embora seja verdade para o grupo de Lorentz, para o movimento relativo em uma única direção, isso não é verdade em geral. Para formar o grupo de Poincare, a gente tem que misturar esses boosts com rotações, tá?
Então se a gente mistura com rotações, isso é verdade. Aqui, na verdade, eu só coloquei algumas notas para vocês verem que, na verdade, que de fato isso vai, em geral, não vai ser, não vai ter fechamento para um movimento qualquer. Tá? Aí esse grupo que tu forma usando boosters de Lorentz misturados com rotações, esse é o chamado grupo de Poincaré. Tá? A gente não vai ver em detalhes aqui, mas para ver esse grupo, o essencial é que vocês saibam de onde sai esse boost de Lorentz 3D. E esse boost de Lorentz 3D tem muitos usos aí, em teoria de grupos, principalmente no caso relativístico. É isso aí, pessoal. Essa aula foi um pouco corrida, mas eu queria passar esse assunto em uma aula só, então a gente fica por aí por hoje, tá? Na próxima aula a gente já vai mudar de assunto e falar de isomorfismo, homorfismo, esse tipo de coisa.